Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nesse dia 22 de maio, hoje eu peço licença a vocês, para fazermos a nossa meditação do Evangelho em cima da memória de Santa Rita. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia. A igreja coloca como memória facultativa naqueles lugares que as paróquias são dedicadas a ela, a Santa Rita. Então hoje é dia solene. Mas dada a importância de Santa Rita, ela que é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito da vida de Santa Rita, que é tão importante para cada um de nós. Eu já quero pedir a você que você possa se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like. Vamos fazer a obra de Deus crescer cada dia mais. Veja, Santa Rita, ela nasceu no ano de 1381, na Itália, em Rocca Porena, e ela morre em Cássia no ano de 1457. Como que foi a vida de Rita? Bom, primeiramente os pais de Santa Rita não queriam que ela se casasse. Era contrário, ela que já tinha, desde jovem, ela já tinha o desejo de se tornar freira religiosa, mas os pais não queriam o casamento de Rita e arrumaram um casamento para ela, para um homem que em breve se tornaria um homem de uma má reputação. Era um homem mau, um homem que contraiu, que fez para si e para sua família muitos inimigos. Então Rita se casa com esse homem e ela tem 2 filhos com esse homem. E claro, porque ela é santa e os santos fazem isso, Por isso a palavra de Deus bem diz que uma mulher santa, ela edifica a sua casa, mas uma mulher mau, ela arrasa até os alicerces daquela casa. E isso é uma verdade, Tem pessoas que são má, Infelizmente a gente precisa dizer isso, que tem pessoas que, e claro, muitas delas com problemas sérios de caráter, que não mudam. E vamos rezar por essas pessoas pedindo a conversão, porque, como diz São Lucas, capítulo 1, quando ele faz o anúncio da anunciação de Jesus, ele diz: olha, até sua parente Isabel está grávida, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então Rita se casa com esse homem, um homem que fez muitos inimigos, volto a dizer. Ela tem 2 filhos com esse homem e, por ela ser santa, como eu estou dizendo, esse homem acaba se convertendo do seu mau caminho. Isso é o que os santos fazem na nossa vida, eles são modelos. Então Rita consegue para esse homem, para o seu marido, a conversão. E ele já convertido, então ele é assassinado. O que acontece é que os 2 filhos, revoltados com a situação, eles querem então se vingar do pai. E Santa Rita começa então um processo de interceder pelos seus filhos, até que ela faz aquela oração maravilhosa, dizendo: Senhor, se for para que os meus filhos se percam, eu prefiro que o Senhor os leve, os 2. Qual a mãe que faria uma oração como a de Santa Rita, Você que é mãe, que me ouve nessa hora, será que você teria coragem de estar mais preocupado em estar perto do seu filho ou com a salvação dele? Veja, olha o pensamento dos santos, Santa Rita, ela estava muito mais preocupada com a salvação dos seus filhos do que simplesmente com o fato de eles estarem ali junto dela. Não que ela fosse insensível com relação a isso, mas Santa Rita nos lembra algo que Jesus disse para Marta e Maria: Marta, Marta, tu te inquietas com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte, o único necessário, aquilo que não será tirado dela. Que coisa extraordinária, irmãos.
Estar preocupado com aquilo de fato que é o mais importante, aquilo que Santo Inácio de Loyola disse para São Francisco Xavier. Francisco, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vem a perder a sua alma, se você vem a perder a sua vida? Isso é o mais importante. Isso é o único necessário. Isso é que a gente precisa estar preocupado. Então, os 2 filhos de Rita contraem uma doença e já próximo, né, eles próximo da morte, eles acabam também se arrependendo, né, do intuito de matar aquele que tinha assassinado o pai deles, né, e eles se convertem e logo em seguida eles morrem. Ou seja, Rita consegue a salvação do marido, Rita consegue a salvação dos filhos, e aí ela vai então para o seu desejo. Ela tinha o desejo de ser freira, e ela então tentou várias vezes entrar no convento agostiniano, e todas as vezes que ela tentou, ela foi recusada ao convento. É claro, né? Uma mulher que já tinha sido casada, muito mais difícil entrar num convento, e haja vista que nós estamos falando aqui do século XIV, século XV, né? Então, nós estamos falando de uma época que não era igual agora. O rigor da época, nós precisamos sempre reportar a essa época para que a gente possa entender o que se passou lá então. Então, depois de muito tentar, o próprio Deus então retira todos os obstáculos da vida de Santa Rita, e ela misteriosamente, milagrosamente, ela aparece dentro do convento. E olhando isso, a Madre Superiora vê ali de fato um desígnio de Deus para a vida de Santa Rita. Mas mesmo depois que Santa Rita ela entra no convento, a vida dela foi de muita perseguição, né? Ela foi perseguida pela própria Madre Superiora, ela foi perseguida por algumas irmãs, né? E ela sofreu muito. Mas a santidade, ela sempre vence, meus queridos. A santidade sempre vence. Então Santa Rita, ela foi um farol. Por isso ela é chamada da Santa das Causas Impossíveis. Por quê? Porque para ela, a salvação do marido era algo que, entre aspas, impossível. Humanamente falando, a conversão dos filhos, por causa da vingança, da morte do pai, a mesma coisa. E entrar no convento da maneira que ela entrou, também para ela, para a vida de Santa Rita, seria algo muito impossível para ela. Isso para dizer que, veja, Deus ele nos move, e Deus, quando a gente tem sonhos na nossa vida e que a gente se entrega e se abandona nas mãos de Deus, né? Deus ele nos conduz por caminhos, muitas vezes caminhos misteriosos, que nem nós conseguimos compreender, nem nós, mas que Deus, ao ele nos mover por esses caminhos, as suas promessas sempre se realizarão na nossa vida. Eu quero dizer para você, você que tem algo difícil, você que tem algo impossível, talvez seja a conversão do seu filho, talvez seja a conversão da sua filha, talvez seja a conversão do seu marido, da sua esposa ou da sua mãe, né? Ou de uma tia, de um ente querido ou de um amigo. Eu não sei quais são os seus impossíveis, mas eu quero dizer para você hoje, no dia de Santa Rita de Cássia, eu quero te convidar hoje a uma atitude de fé e você pedir hoje a intercessão dessa que é considerada a Santa das Causas Impossíveis, e pedir que Santa Rita ela possa interceder a Jesus para isso que você pede hoje, e deixar que Deus então ele cumpra na sua vida, talvez depois de um tempo, depois de algum sofrimento, de algum infortúnio, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles permanecem firmes para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.